Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o Pode Construir. Hoje, aqui eu tenho o prazer de receber, uma amiga de longa data e também é coordenadora de cursos, mas eu vou dar um spoiler para vocês entenderem o que nós vamos fazer aqui hoje. Hoje nós vamos trazer um conteúdo de multidisciplinaridade, onde envolvemos os cursos que fazem parte da construção civil, engenharia, arquitetura, e também um curso de extrema importância, extrema relevância no desenvolvimento e na adequação de espaços, quando falamos principalmente na área da saúde, e, por incrível que pareça, no preparo de refeições. Então, para que e por que trazemos aqui hoje, então, a nossa convidada, a coordenadora de curso e professora Ariadne Pires. Ari, seja muito bem-vinda, é um prazer, obrigado aí da possibilidade da gente estar podendo falar sobre esse assunto que eu acho de extrema relevância, Sim. extrema importância, que vale a pena para aqueles que estão nos assistindo, que vão sair ainda da graduação e aqueles que estão entrando, do porquê da necessidade de um profissional apto e preparado como você para dar essas informações. Ari, fica à vontade, a palavra é sua, minha amiga. Obrigada, Gil. Obrigada pelo convite. É muito bom estar aqui com você, amigo. Obrigado. E profissional. Amém. Exemplar. É extremamente importante mesmo esse assunto, Sim. tá? As pessoas não entendem que a gente tem que ter... Bom, primeiro eu quero me apresentar, que você não me apresentou. Eu sou nutricionista. Então, eu sou profissional nutricionista. Trabalho com produção de refeições, produção de alimentos. Sim. Isso desde 1994, quando eu me formei. E aí, quando eu me formei, eu já fui para essa área de produção de refeições. Né? Exatamente. 30 anos, Ari. Parabéns, Ari. Você está completando 30 anos nessa área de produção de refeição. De produção de refeição, tá? Então, assim, é uma área extremamente importante que emprega muito o profissional nutricionista. Sim. É a área que mais emprega o profissional nutricionista. Sim. E muito importante do ponto de vista da saúde coletiva, da saúde pública. Principalmente, tá? Porque a gente fala de produção de refeição, um restaurante comercial, um restaurante industrial, mas que uma refeição abrange várias pessoas, né? No mínimo aí tem 50, 100, 200 mil por dia, entendeu? Então, é considerado, que, na verdade, um caso de saúde pública. Não tenha dúvida que, na verdade, assim, a minha concepção, a minha visão do negócio, eu até às vezes aqui nos bastidores eu brinco com a Ari, sobre isso, mas assim, o nutricionista, como outro profissional qualquer, ele estuda, ele se prepara, ele fica apto para atender você, tanto na parte de refeição, de preparo e na parte, por exemplo, da saúde, de uma forma que, às vezes, não se leva em consideração a importância desse profissional. Sim, exatamente. Então, é isso aonde eu queria chegar. Sim. É a importância do profissional na construção de um setor de alimentação, que é a cozinha em si, Então, na cozinha, ocorre a produção de refeição. Para que isso aconteça... não é só o espaço, ir lá e fazer um espaço físico. Olha, vamos fazer aqui uma cozinha, tá? Existem regras. Sim. E as regras são determinadas pela vigilância sanitária, da qual quem conhece é o profissional nutricionista e não o engenheiro e o arquiteto. Então, Perfeito. Existe uma junção aí, de profissão para construir, para chegar numa cozinha em si, que seja adequada. Ô, Júnior, você tem alguma imagem aqui para carregar pra gente? Exatamente. Só para ter um exemplo aqui, ó. Puxa aqui pra gente, Júnior, por gentileza. Aqui, ó. Olha essa aqui, que legal, Júnior, essa aqui. Olha aqui, Mari. Isso. Aí, ó. É mais... Pode ser a outra mesmo, Júnior. Essa aí, daí. Essa daqui, essa cozinha, ela é uma cozinha industrial,
que a gente percebe que ela é toda clara, você tá vendo? Toda lavável. Ela tem um fluxo de produção, entendeu? O que é o fluxo de produção? A gente começa no setor de pré-preparo. Tá. E aí já é o setor de preparo, porque a gente está vendo a cocção, que é o fogão, o forno, né? Então, aí já é a área de preparo, entendeu? Então, assim, para a gente chegar, ter uma cozinha para a produção de refeições, existem vários fatores que o profissional nutricionista, quem vai orientar Perfeito. o arquiteto engenheiro, tá? Então, a gente começa, por exemplo, pelo andar, né? Que andar que tem que ser? Que não pode ser em andar superior. Só obrigatoriamente tem que ser andar térreo. Perfeito. Tá? Para recepção de material, né? Para limpeza e higienização é muito mais fácil. Descarte. Né? Para descarte. Então, tem que garante o bom funcionamento ali, Nossa. tá? Até o caminho, né? Que nem nessa foto que você nos mostrou aqui, esse caminhamento, você imagina se não tiver um fluxo contínuo, algo, né? E isso no andar térreo, né? Isso que tem que ser no andar térreo. Aí entra a questão da configuração geométrica, por exemplo. Tá vendo? Quem que sabe... Claro, quem estudar vai saber, né? Mas a configuração geométrica de um setor de produção de refeição tem que ser retangular. Por quê? Porque eu tenho que ter um fluxo contínuo. Perfeito. Entendeu? Eu tenho que ter a recepção do alimento, né? Do material, da recepção, armazenamento, do armazenamento pré-preparo, do pré-preparo, o preparo, do preparo, a distribuição, que retorna para a área suja, que a gente fala que é a lavagem, a higienização. Entendi. Entendeu? Então, existe um fluxo de produção que tem que ter isso. Por quê? Porque senão eu posso ter contaminação cruzada. Eu posso cruzar um alimento... Se não houver esse fluxo, eu posso cruzar um alimento cru com um alimento já cozido. E aí pode contaminar o outro. Entendi. Entendeu? Inclusive, não só o alimento em si, quando a gente fala do alimento, mas assim, é a faca que eu uso no alimento cru. Eu posso, se tiver desfigurado a geometria, eu posso usar, a pessoa pode usar a mesma faca que a outra usou, não sabia que preparou um alimento cru. Por exemplo, falando em alimento em específico, né, só puxando um gancho que você falou, por exemplo, eu vejo às vezes... Eu tenho certeza, pelo que você está me dizendo, que não é correto. Por exemplo, a pessoa cortar um peixe e cortar uma carne com a mesma faca e ficar... Não, na verdade, não pode nem ser armazenado no mesmo ambiente. Ambiente, por exemplo, no mesmo freezer. Tá? Claro que se eu tenho um freezer para armazenamento, tá? Então eu posso armazenar assim o peixe de um lado e a carne do outro, só que eu tenho que ter uma separação física, uma separação física, tá? Para não ter contaminação. Então assim, uma cozinha industrial, né? Uma cozinha para produção de refeição, ela exige o profissional nutricionista desde a concepção da estrutura. Entendi. Entendeu? Então, a estrutura física é uma das mais importante. Às vezes até o cozinhar, vamos dizer assim, porque para não... Tudo, inclusive, por exemplo, o trabalho numa cozinha é muito pesado. Tá? Sim. E essa configuração geométrica faz com que elas andem menos, as cozinheiras andem menos, entendeu? Então, é uma coisa que flui. Entende? Entendi. Elas não precisam ficar fazendo um zigue-zague dentro da cozinha. Perfeito. Entendeu? Na produção. Então, começamos aí. Depois tem várias coisas para levar em consideração, né? Além da configuração geométrica e do andar. Aí tem iluminação o mais natural possível. Por exemplo, o setor de pré-preparo do alimento tem que ser o mais voltado para a iluminação natural. Tá. Mais possível, entendeu? Então, perto de janela, essas coisas todas, entendeu? Tem a parte de
temperatura, né? Porque é um lugar muito quente. Sim. E que isso, qualidade de vida, inclusive, qualidade para o trabalhador, né? E periculosidade. Para o trabalhador, né? Pro trabalhador de dentro do setor. Então, a gente pode ter ar-condicionado? Pode ter ar-condicionado. O que não pode, o ar ficar condicionado naquele ambiente. Eu preciso fazer com que o ar circule, Perfeito. né? Então, eu preciso ter aqueles exaustores de parede e de teto, né? Às vezes... Olha que interessante, a gente está acostumado mais a ver o de parede, o de teto, às vezes não é todo lugar que tem. Parede, teto, importantíssimo. Legal. E às vezes, inclusive, aberturas na parede, né? A gente faz aquelas aberturas na parede. Telada. Tá. que fica, né? Entra ar externo também, entendeu? Isso é muito importante. Então, temperatura, umidade relativa do ar, porque é um ambiente muito úmido. Por que tudo isso, Gil? Porque a gente tem que ter um controle de... esses fatores é que determinam o crescimento de micro-organismos. Entendeu? Que ao longo do processo vai impactar na qualidade do alimento que você vai servir. Na qualidade do alimento servido, exatamente, entendeu? Entendi. Então, isso é importantíssimo. Eu posso não ter uma contaminação exacerbada, aquela contaminação que determina uma patologia, alguma coisa assim, mas eu posso contaminar, sim, um alimento e não chegar a uma intoxicação, entendeu? Entendi. Se não tiver esses fatores adequados. E, além de tudo, né, prejudica o andamento da produção. Atrapalha tudo. Tudo. Se não tiver a produção, a estrutura adequada. Então, assim, um setor de produção de alimentação se inicia, de refeições, no caso, né, se inicia a partir da estrutura física. Tem que ser muito bem programado, arquiteto, engenheiro e nutricionista. E se efetivamente, eu pergunto isso, né, para aqueles que estão nos assistindo e que vão nos assistir, sobre essas adequações. Então, vocês estão vendo, né, o pessoal da construção civil como um todo, engenheiros, arquitetos, que não é só sair fazendo um espaço preparado para preparo de alimentos. Esses têm que seguir as normas da vigilância sanitária, Sim. adequações tanto térmicas e acústica, Sim. até para os funcionários, a parte contaminável. Então, assim, a gente percebe, por isso que eu até quis trazê-la para tirarmos essas dúvidas e criar essa multidisciplinaridade entre as profissões, né, construção civil em geral e a nutrição, porque, assim, a gente percebe que, às vezes, se faz adequação ou tenta adequar espaços que efetivamente não são preparados para tal, para produzir. Então, assim, é complicado. É complicado. Mesmo quando vai se aproveitar espaços, como você falou, sim. Mesmo quando vai, quebrar um galho ali com o espaço que tem, precisa do profissional nutricionista junto para programar o máximo que der para fazer, né? O máximo que chega no mínimo aceitável para essa produção. Porque assim, existe uma resolução da Vigilância Sanitária da Anvisa, tá? A RDC 216 de 2000... Não, desculpa, a 216 foi, acho que é 99, e depois foi revogada... Não, 2004, desculpa. RDC 216 é de 2004, foi revogada pela RDC 52 em 2014. Foram 10 anos depois, então, teve uma atualização. Perfeito. Precisando atualizar novamente, né? Mas, enfim, não muda, entendeu? Então, assim, por isso que demora essa atualização, porque realmente não tem muita coisa que mudar, aquilo tem que ser seguido. Na verdade, eu acho que não é que talvez não tenha muita coisa a mudar, mas eu acho que essas adequações se fazem necessárias para que nós profissionais, né? Sim. Tenhamos a consciência desse atendimento necessário para o mínimo entregue. Sim. Esse que é o problema maior. Então, é isso que eu ia falar. E aí, mesmo que você vá adaptar um espaço, você tem que seguir essas RDCs. Tem a CVS 6 também, a CVS 5 hoje, que foi... A 6 foi revogada pela 5, tá? Que também da vigilância sanitária para o setor de produção de refeições. Então, o nutricionista, seguindo essas duas legislação, entendeu?
está dentro das adequações. Que precisam ser feitas está para esse dentro das espaço. adequações necessárias, Tá. entendeu? E deixa eu te falar, por exemplo, nessas colocações feitas, vou puxar 2 ganchos agora. Primeiro, se você já passou, se você pode nos citar algum exemplo, onde não houve essa contratação desse profissional, tipo, não diria contratação, tá? Mas que não houve a multidisciplinaridade entre os profissionais da construção civil com o nutricionista para um espaço. E, por exemplo, será que não falta hoje no mercado ou não falta nos ambientes que preparam comida, talvez mais o que eu quero dizer, na verdade, que seja feita uma investigação, seja feita mais comprovação, seja tipo assim, vamos realmente olhar se o espaço está adequado. Eu vou te responder primeiro essa daí. Tá? Na verdade, o que acontece? O nutricionista, o profissional nutricionista, é uma profissão ainda nova, né? Recente, né? Caminhando, e não é visto como tal. O profissional nutricionista, ele é visto para fazer dieta, para as pessoas emagrecerem, e essa é a maior... E não é isso, tá? O profissional nutricionista é muito mais do que isso. A gente precisa dar atenção e respeitar o profissional, porque é aquele que vai guardar a nossa integridade física como saúde. Isso, qualidade de vida, tá? Então, assim, nesses casos... por exemplo, a vigilância sanitária. Inclusive, o meu Conselho Federal entrou contra a vigilância, que abriu um concurso em 2023 para 50 vagas de agentes lá da vigilância e não colocaram o profissional nutricionista como apto ao concurso, né? Então, tivemos até o Conselho entrou, por quê? Porque nós... São aptos para isso. Somos aptos. São vocês os aptos. A vigilância sanitária, que nós estudamos muito sobre isso na produção de refeição, entendeu? E não é só produção de refeição, é numa indústria de alimentos, na produção do alimento em si, entendeu? Industrializado. Então é isso, né? Então falta essa visão do que é o profissional nutricionista, da importância do profissional nutricionista. Perfeito, concordo. Tá? E aí, então, por exemplo, aí juntando isso, né, nesse gancho, eu tenho um caso, assim, de exemplo, né? Um exemplo para dar. Teve uma produção, uma cozinha que foi construída em um hospital, isso já há um bom tempinho. E não contrataram não perguntaram, não contrataram um profissional nutricionista, não consultaram o profissional nutricionista para tal. Então, construíram um hospital e construíram o setor de nutrição, ok? O setor de nutrição requer vários cuidados, adequações, principalmente em um hospital, porque aí entra também a questão da produção de nutrição interal, do lactário, né? Que são coisas importantes, muito importantes. Tudo é importante, enfim. E aí, construíram, e aí na hora de... a vigilância sanitária teve que ir lá para a autorização, né, dar o alvará para a autorização de funcionamento. E não foi autorizado, óbvio. Por quê? Porque, infelizmente, ou felizmente, não atendia às regras da vigilância para a nutrição, entendeu? Putz. E aí, então, eu fui contratada nessa fase já, porque aí nós tivemos que reconstruir, né? Quebrar alguns setores, construir novamente, entendeu? Quebrar parede, enfim. Porque a estrutura física já inicia na estrutura física. Claro. Entendeu? Fora ainda, por exemplo, estrutura física, mas você tem a importância dos pontos de elétrica, pontos de hidráulica. Que aí entra parte de ventilação, iluminação. Que aí entra o arquiteto, o engenheiro, né? Sim. Mostrando como é que tem que ser feito, e o nutricionista complementa isso com o que é necessário para a produção da refeição. Perfeito. Entendeu? E aí praticamente, não vou falar 100%, mas pelo menos 50% vocês tiveram que adequar.
uns 80%, 90%, estava toda desconfigurada. Né? Ela não era retangular, ela era uma cozinha... tinha uma quebrada, entendeu? Então, o fluxo do lixo, por exemplo, era o mesmo fluxo. Pela comida. Ia passar pela área limpa. Eu não posso ter, eu tenho que ter área limpa e área suja. Né? O fluxo do lixo eu tenho que pensar. Eu tenho que pensar no fluxo do alimento. Então, assim, o fluxo do alimento é bem interessante, né? E é bem simples se você for, né, pensar. É a hora que ele chega, então, na hora que ele chega, na recepção, eu tenho que ter o tanque. Tá. Tanque de inox, enfim, tem várias regras. Então, tem que ter o tanque para recepção, porque eu preciso lavar o que tem que ser lavado antes de entrar para o setor de armazenamento. Ele não entra na cozinha sem passar, né, sem ficar armazenado, entendeu? Então, assim, ele tem que ser limpo lá fora, as caixas têm que ser retiradas lá fora, então tem que ter um espaço específico para a recepção. Depois da recepção que vem o armazenamento. Aí o armazenamento, eu tenho o armazenamento seco e o armazenamento úmido, né? Porque é onde a gente coloca freezer, geladeira, cria uma umidade relativa, aumenta a umidade relativa do ar por causa do motor, né? Então, é um tipo... o armazenamento também tem que ser separado. Entendi. Tá? Além de controlar a temperatura do ambiente no armazenamento seco, entendeu? Depois do armazenamento, a gente vai para o pré-preparo do alimento, que também tem que ter o gradil, o ralo no pré-preparo, porque usa água, então pode ter, né? Mas desde que tampado com gradil. Depois do pré-preparo, a gente vai para o preparo. Então, assim, todos esses setores que eu estou falando, eles exigem algumas peculiaridades. Por exemplo, no setor de pré-preparo, eu tenho que ter tantas pias, tantas cubas, algumas coisas para o pré-preparo. Por conta da quantidade de refeições que você vai fazer. Isso tudo é dimensionado a partir do número de refeições. Tem um porquê. Tudo isso é dimensionado a partir do número de refeições que vai ser servido naquele local. Entendeu? E depois do setor de pré-preparo, nós vamos para o setor de preparo, que é a cocção em si, fogão, o que vai ter de, né? Forno, o exaustor, ok? Depois do setor de preparo, nós vamos para a distribuição, que aí depende do tipo de distribuição. Pode ser dentro, né, do setor da cozinha, pode ser num setor externo, enfim, vai depender do tipo de distribuição, carrinho térmico, enfim. Né, eu já trabalhei num lugar que eu servia em carrinho térmico, só que nós não distribuíamos nos ambientes, a gente ficava no refeitório e as pessoas vinham até vocês. E ficava num carrinho térmico fechadinho, etc. Depois da distribuição vem a higienização, entendeu? Que aí esse é o setor mais crítico, né? Mais crítico para a produção de refeição, entendeu? E ele não pode ter cruzamento nunca com a área limpa, tá? Além do mais, quando eu falo em todos esses setores para você pensa num fluxo contínuo, você pensa no lixo, inclusive. Porque o lixo daqui, ele vai até ele chegar. Então, o lixo daqui vai sendo recolhido, entendeu? Até chegar e ser levado para No caso desse, ele teria que ter um fluxo contínuo, porém paralelo daquele da refeição principal. Exato. Para não haver essa mistura de... Não pode ter cruzamento de forma nenhuma. Né, do lixo em si, entendeu? Mas aí eu penso no fluxo contínuo, eu penso que o lixo não vai retornar. É isso que eu estou querendo dizer. Sim, entendeu? Sim, não pode. Que a hora que ele chegar no setor de lavagem, de higienização, dali ele já tem que ter um local, uma forma de ir para o setor de lixo. E uma outra coisa importante, aonde que condiciona esse lixo? Como que armazena esse lixo? Sim. Qual a temperatura que está esse local de armazenamento? Então, tudo isso o profissional nutricionista que leva em consideração também. Gás, onde que está esse gás? Como que ele é? Entendeu? Então, muitas coisas, muitos fatores que a gente tem que considerar. Então, mas aí eu vejo assim, ó, por exemplo, puxando
essa continuidade ou esse segmento que você nos mostrou quando a gente fala em fluxo contínuo Sim. da refeição, por exemplo, então a gente sabe que eu tenho que ter envolvido o engenheiro, Sim. o arquiteto, o nutricionista, né? Sim. Aí, por exemplo, o nutricionista, ele efetivamente, ele já sabe de tudo isso, perfeito? Ok. Lembrando que talvez o arquiteto e o engenheiro, pelo menos, deveriam saber. Pelo menos, tá? Deveriam saber. São peculiaridades que não dá para eles saberem. Por exemplo, o dimensionamento de um setor de produção ou da cocção em si, ele não tem. É o profissional nutricionista que trabalha com a questão da. Entendeu? Entendi, não, mas eu digo assim, não deveria saber. Ele tem que saber as regras da vigilância. Exatamente. As regras da vigilância. Então, eu estou pensando aqui num caminho aonde trazer com que, por exemplo, esse profissional que antecede você, vamos dizer assim, que antecede você no sentido construtivo, que você só vai poder preparar as refeições após ele fazer o trabalho dele, porém, antes dele executar o trabalho dele, ele precisa planejar o trabalho dele com você. Sim. Aonde que nós poderíamos atacar esses profissionais que estão nos assistindo, que estão no mercado da faculdade, que estão fazendo a graduação e que vão sair para o mercado de trabalho, aonde que eu posso orientar ele, entendeu? Para ele não errar como já aconteceu que você foi lá para solucionar. Eu acho que o caminho Entendeu? primeiro, o profissional tem que entender sobre a vigilância sanitária, né? Estudar as RDCs, né? Estudar a legislação, tá? Para pensar em fazer uma cozinha, né? Um setor de produção de refeição, entender sobre isso. Porém, trabalhar junto com o profissional nutricionista. Então, assim, ele vai construir um setor, uma cozinha, então ele tem que saber o que ele vai, como que tem que ser, a estrutura, a iluminação, tudo aquilo que a gente falou, e tem muita coisa que envolve isso, entendeu? E trazer o profissional nutricionista antes de tudo, né? Porque assim, ele vai elaborar, mas ele tem que ouvir o profissional que vai aplicar aquilo que está sendo construído, entendeu? O nutricionista que vai trabalhar ali, ele que tem que saber exatamente como tem que ser, entendeu? Entendi. Então, o engenheiro e o arquiteto tem que entender, sim, tem que estudar as resoluções, tem que estudar a legislação. Porém, também tem que trabalhar junto com o nutricionista na hora da construção, né? Porque eu vejo assim... É uma integração, entendeu? Exatamente. E aqui já está me surgindo uma ideia que... Depois eu vou dar um spoiler. Não vou deixar aqui. Vou conversar primeiro com a professora nos bastidores e depois a gente prepara vocês aí para o segundo semestre. Mas o que eu quero dizer? Por incrível que pareça, por exemplo, nós na arquitetura e na engenharia, mais na arquitetura por conta do desenvolvimento de projetos arquitetônicos específicos, e nós da engenharia, às vezes, preparamos a parte de cálculo, gerenciamento, né, para isso que se tornar. Então, assim, hoje, por exemplo, nos projetos, nas aulas de projeto, eu tenho escola, eu tenho hospital, eu tenho moradia habitacional popular, eu tenho moradia... Então, eu preciso também introduzir essa área que está crescendo demais. Importantíssimo. Na parte de alimentação, por exemplo, tem um escritório de arquitetura aqui em Araçatuba que ele está se especializando em obras comerciais. Sim. Então, ele já fez alguns restaurantes. Ele já fez... O restaurante comercial tem toda essa exigência. Você entendeu? Não tem como. Então, isso aí é muito mais importante do que aqueles que estão nos assistindo, que vão nos assistir, que estão na graduação e que acabaram de sair, às vezes... Sim. Não entendem ou não visualizam que não é simplesmente fazer uma cozinha bonita. Não, é uma cozinha funcional. Exatamente. É uma cozinha funcional. Exatamente. Isso até serve para vocês, quando vocês forem fazer uma cozinha... eu até brinco às vezes com a Ari, ela fica brava comigo, que eu chamo ela de cozinheira. Às vezes não, é uma nutricionista, né? Por isso que eu falo da importância. Entendeu? E do que deve ser
levado em consideração a casa. Então, eu vou fazer uma casa, por exemplo, médio alto padrão. Sim. Uma cozinha, eu tenho que ter esse fluxo também na cozinha, porque senão eu vou estar contaminando a comida da minha casa. A contaminação também existe a contaminação cruzada dentro de casa, óbvio. Você entendeu? Então, aí que tá. Por que eu estou enfatizando isso ali? Porque é importante. É muito importante, Gil, e a gente não dá valor nisso. Não. Existem muitas doenças transmitidas por alimentos, né? Sim. E inclusive dentro de casa mesmo. O lugar que eu faço o pré-preparo do alimento não pode ser o mesmo lugar que eu tiro aqui o alimento do fogo e coloco perto, próximo, junto. Uhum. A mesma colher que eu mexo, não posso mexer o outro, o cru no cozido, ou vice-versa. A faca, né? E aí não é que nós estamos falando em frescura, não, viu, gente? Não é frescura, isso é saúde. Saúde pública mesmo. Saúde que nem, pública. Por exemplo, eu cometo um grave erro em casa, às vezes. Eu chego, às vezes, vou dar um exemplo. Uma alface. Sim. Numa sacolinha de mercado. A sacolinha de mercado, primeiro, a hora que alguém vai guardar a sacolinha vai guardar o alface para você no caixa, na sacolinha, eu não sei se ele tá com a mão higienizada. Aí ele abre a sacolinha, pega o alface e coloca dentro. Aí, às vezes, eu no meu carro, eu não sei o que eu carreguei no carro. Aí eu chego, sabe o que eu faço às vezes? Olha, eu abro a geladeira e coloco do jeito que veio do mercado dentro. Não pode. Não. Na verdade, a pandemia até veio um pouquinho para nos educar nesse sentido, né? Nada entrava sem higienizar, nós começamos a higienizar. Eu falo nós porque também, às vezes, a gente compra e chega em casa com aquela correria, você acaba armazenando, né? E faz a higienização posteriormente. Mas a pandemia veio um pouco para nos educar nesse sentido, né? Acho que nós passamos por uma educação forçada. Exatamente. Educação forçada, né? Porque até então era tudo muito solto. Exatamente. E as pessoas não entendem, né? Às vezes tem uma contaminação, como eu já falei, que a gente não chega a ter nenhuma intoxicação, nada, mas tem ali, porque não foi higienizado corretamente, entendeu? E tem micro-organismos, óbvio, entendeu? Então, é bem importante... Demais. A presença do profissional nutricionista na produção de refeição. Muito, desde o início. Não, eu não tenho dúvida que... eu vou até, assim, você me perdoa o jeito que eu vou me colocar, mas não seria desde o início. Mas talvez muito antes do início, na concepção daquele sonho que você tem de concretizar ali na frente. Sim. Então, isso é importante. Sim. Né? Então, assim, essa multidisciplinaridade, essa atenção que a gente tem que ter entre as áreas construtivtivas, né? Sim. Porque senão o problema é muito maior do que a gente imagina. Sim, sem dúvida. Né? E é sério. Eu vou falar um caso para você, que eu lembrei aqui também de muitos anos atrás. E nós tivemos uma contaminação cruzada numa produção de refeições de merenda escolar. Tá. Eu posso citar porque saiu em jornal, televisão, enfim. E o que contaminou na época foi de cru para cozido também. E aí a distribuição era feita nas escolas, né? Foi numa merenda escolar. Então a comida que chegou nas primeiras escolas não desenvolveu tanto o micro-organismo. Tá? Então não houve quase contaminação nessas escolas, mas da metade para frente contaminou. Foi um caso gravíssimo de saúde pública e nós tínhamos crianças tomando soro no lado de fora dos postos de saúde, inclusive do hospital, porque não tinha onde colocar. Não tinha pai e mãe segurando soro fisiológico, a criança deitada no chão dos postos, enfim. Foi uma contaminação cruzada de uma funcionária que fez a cagada, esse ato errado e, assim, quase matou
muita gente, entendeu? Isso é complicado. É muitíssimo complicado. Então, é uma coisa que é muito grave. As pessoas não entendem, mas é muito grave. Eu vejo realmente que, assim, é uma coisa, desculpa, de extrema importância, né? Que a gente precisa levar em consideração. E aí, veio aqui, né, um gancho, que eu acho que a gente podia pensar, Ari, e para aqueles que estão nos assistindo Sim. e vão nos assistir, de talvez, daqui para frente, fazer um dia... não sei, uma imersão, talvez, em trazer para esses profissionais, fazer assim uma multidisciplinaridade, onde eu vou ter nutricionista de um lado, Sim. arquitetos e engenheiros do outro, e aí a gente mostrar para eles como que se faz, fazer um bate-papo, fazer como se fosse uma mesa redonda. Sim. Essa imersão da necessidade do preparo, da necessidade da adequação. Sim. Por quê? Porque aí o nutricionista, quando ele for contratado para tal, ele vai saber que ele vai precisar do arquiteto e do engenheiro. E o engenheiro, vice-versa. Vice-versa. Exatamente. Então, assim, é um spoiler, tá, gente? Vamos ver se a gente prepara alguma coisa para o segundo semestre. Vamos amadurecer a ideia. Amadurecer, porque eu acho que é importante. Sim, é importante. Muitíssimo importante. Muito. Trazer isso aí, até por conta do desenvolvimento do projeto. E aí, indo para essa reta final do nosso bate-papo, eu não posso falar dica, ou não posso falar exemplo, talvez, não sei. Mas, assim, eu queria que você ficasse à vontade, como profissional da área de nutrição, que é uma área tão importante quanto as demais, que a gente deve ter o respeito, né? Mas quanto ou tão mais. Exatamente, né? Então, assim, para que você deixe, para aqueles que estão aí nos acompanhando, né? E sigam-nos nas redes sociais, www.unisalesiano.com.br. Dê uma olhada lá no nosso site, vejam o que nós temos para propiciar, para proporcionar a vocês, e venham nos conhecer e ver toda essa estrutura que nós temos aqui. Inclusive, recentemente, os arquitetos e engenheiros que prestam serviço também para o Unisalesiano acabaram de, recentemente, inaugurar um laboratório de refeições fantástico para o curso de nutrição, onde a professora Ariadne Pires é coordenadora. Sim. Mas deixar a palavra para esses que vão e estão nos assistindo da importância dessa multidisciplinaridade. Bom, assim, primeiro eu quero falar da importância do profissional nutricionista, né? Claro, fica à vontade. Então, a nutrição, ela abrange a ciência da saúde como um todo, né? Então, o estado fisiológico do indivíduo depende basicamente daquilo que ele come mesmo, fato, né? Não estou falando só de peso, né? Que sim, isso é bem importante eu deixar isso claro, sabe? Claro, sim. Eu estou falando de qualidade de vida, né? De organismo funcionando adequadamente, independente de peso. Então, o profissional nutricionista, tudo que acontece, absolutamente tudo que acontece no organismo depende daquilo que é ingerido. Perfeito. Ponto, né? Então, a nutrição é extremamente importante, é uma ciência muito importante. Essa interação é também muito importante, é uma área da nutrição, a qual é a que mais emprega o profissional nutricionista, como eu já falei, mas essa interação é extremamente importante porque a gente vê a produção do começo ao fim, entendeu? De uma forma correta. Correndo muito menos risco de contaminação, tá? E importante falar para vocês da nutrição, do curso de nutrição do Unisalesiano. Como o professor Juliano falou, entrem no nosso site, olha tudo o que o curso de nutrição faz. Né? Nós temos vários projetos em vários locais da cidade. Trabalhamos com obesidade, trabalhamos com idosos, trabalhamos com TEA, né? Que é o espectro autista. Trabalhamos na Associação Diabetes Juvenil, na DJ, a única instituição que está ali toda semana. Os nossos alunos passam por ali, vê aquela realidade, que é uma realidade magnífica da nossa região. Sim, sim. Enfim, temos um
a nossa estrutura do Salesiano em si já é ótima, né? Então, a estrutura do curso de nutrição, nós Por temos... isso que eu falei do seu laboratório, Sim, fantástico, coisa linda. Um laboratório maravilhoso, que é funcional, né? Que tem essa questão do fluxo, apesar de ser um laboratório diferente de uma cozinha de produção de refeição, né? Porque eu tenho tenho que ter várias ilhas para colocar os alunos, ok? Mas ainda assim tem esse fluxo. Então, nós temos esse laboratório que é maravilhoso. Agradeço muito à instituição por essa aquisição. E temos a clínica de nutrição, que é lá na UNA. Quando a professora fala em agradecer muito à instituição, é um prazer estar aqui. Realmente, nos últimos anos, né, com as administrações anteriores, a administração atual. Então, houve-se muito investimento, houve-se muito sensibilidade, a questão humana mesmo, da necessidade de adequar esse espaço da melhor maneira. Então, nós somos privilegiados. Sim. E vocês que estão aí, que vão nos assistir... Vem conhecer, Vem conhecer a gente. Porque você vai não adianta eu vir falar só para você. Vai entender o que nós estamos falando, né? E, além de tudo, por exemplo, lá na nossa clínica de nutrição, que é lá na UNA, no centro da cidade, naquele espaço histórico, né? Sim, sim. Também atendemos a população em geral da cidade. Legal, temos vários projetos com a prefeitura, com gestantes, enfim. E também agora está começando aí, nós estamos com poucos profissionais têm acesso a esse aparelho que nós acabamos de adquirir. Olha o spoiler. Que é um aparelho para analisar a composição corporal. É um aparelho de ultrassom. Então, assim, é uma coisa bem nova no mercado. Nós já estamos aí quase colocando para uso. Olha aí, tivemos gente, aí um contratempo, deu então uma vocês aí dá tempo de vir aqui e participar de tudo isso daqui. Sensacional. Vai ser eu vou fazer a divulgação correta e vai ser sensacional. Que bacana. É isso aí. Ari, eu queria te agradecer. Se eu for ficar aqui falando da Ariadne como pessoa e como amiga, acho que a gente talvez não saia daqui antes do Natal. Né? Até por conta do carinho que eu tenho pela professora, o respeito que eu tenho pela professora. A história de vida da professora, uma pessoa extremamente profissional, extremamente guerreira, batalhadora, entendeu? Merece, ela ainda merece muito mais do que ela tem, mas eu sei que ela vai alcançar. Faz muito pela instituição e muito pelo curso dela de nutrição, entendeu? Ela realmente, ela vive a nutrição dentro do Unisalesiano. Então, para vocês que estão nos assistindo, vão nos assistir, www.unisalesiano.com.br, venham conhecer os nossos cursos, as engenharias, a arquitetura, as áreas da saúde, a parte de sociais, econômicas, venham ver tudo isso que a gente está falando e quem sabe, em breve você como nutricionista não usa esse aparelho novo, não é, Ariadne? Opa, com certeza. Então, gente, Ari, obrigado. Foi um prazer falar com você. Agradeço você abrir a sua agenda, que eu sei do quantidade de trabalho que você tem aí, sempre envolvido e sempre muito responsável. Então, Ari, muito obrigado. Foi um prazer falar com você. Obrigado. Eu que agradeço. É recíproco tudo isso que você falou. Bem, obrigado. Eu me sinto lisonjeado. Eu também. Muito obrigada. E é muito bom. Esse convite foi muito bom. Sim. Falar sobre isso é muito bom. Também, se deixar, eu vou ficar aqui falando, Por isso que nós vamos vir pro segundo semestre. Nós vamos pro segundo semestre. E agradeço imensamente a oportunidade, né, de mostrar o curso, de mostrar a instituição e principalmente... E mostrar a importância de vocês. De mostrar o que é o profissional nutricionista, a importância do profissional nutricionista, porque também, se eu começar a falar de nutrição, não paro mais. Só que, assim, quando eu me formei, gente... Em 1994, as pessoas nem sabiam o que era o profissional nutricionista, né? Então, hoje a gente já evoluiu muito, mas ainda precisa muito mais. Tá? Isso a gente trabalhando junto para isso. Mostrar a importância do profissional nutricionista. Isso é muito importante para mim, enquanto profissional que já estou a caminho da aposentadoria. Né? Gente, mas eu agradeço imensamente. Agradeço imensamente. Imagina, foi um prazer, Alice. Tá, Você sabe que o que eu puder sempre te ajudar,
Eu Estando também ao meu estou à alcance, disposição. dentro de uma legalidade, como diz o nosso querido pró-reitor acadêmico, professor André Ornelas, dentro de uma legalidade, conta comigo. Tá. Obrigada. E eu quero só fazer um último convite aí, ou né? Quem quiser conhecer o curso de nutrição, vem, que eu estou aqui todos os dias, eu estou à disposição para quem quiser conversar sobre a nutrição, o que é a nutrição, o que é ser profissional nutricionista e o que é a nutrição dentro do Unisalesiano. Obrigada, gente. Gente, Obrigada, um abraço, viu? até mais. Tchau, tchau. Até mais.